Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Muito bem. Estamos aí no terceiro dia de maratonas, de entrevistas pelo podcast do Livro Não Me Livro. As entrevistas ficam gravadas aqui no Instagram, MoniqueMM18, no Instagram do autor ou da autora que está sendo, que vai ser ou que já foi entrevistada. Vocês vão poder assistir essas entrevistas também no canal do YouTube. Marla, né? Bem-vinda, querida. Vão poder assistir pelo canal do YouTube, vão poder assistir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e, evidentemente, pelo Instagram, tá? A maratona de entrevistas vai até o dia 16 de novembro. A gente tem nesse mês aí mais de 30 autores para que vocês possam conhecer, escolher para dar de presente no Natal. Aliás, né, o Natal está prometendo esse ano com tantos autores e autoras que estão publicando, né, quase que diariamente. Então aqui, pelo menos, vocês vão ter muitas opções. Deem livros de autores nacionais de presente nesse Natal, gente, por favor. Só aqui no projeto a gente tem aí N opções. Então é só assistir as entrevistas que vocês vão poder conhecer os autores e as autoras e, evidentemente, livro por livro. Eu acho que a nossa escritora já entrou. Vamos chamar? Vamos, que eu quero bater papo, que eu gosto de bater papo. Eu quase não falo, né, gente? Eu quase não... Esperar ela aceitar. Olá! Querida! Que prazer te conhecer! Tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Que maravilha! Seja muito bem-vinda ao meu projeto nesse mês de novembro. Muitíssimo obrigada, tá? Tô gostando muito de estar aqui, fazer parte desse teu projeto e fiquei muito feliz com o teu contato, com o convite. Que delícia! Ô, Josiane, é a tua primeira live literária, entrevista do livro, ou você já fez? Eu já fiz algumas lives de trabalhos que eu faço, mas literária é realmente a primeira. Gente, que responsabilidade, né? A gente já começa na responsabilidade de ingressar a nossa autora aí na primeira live literária dela, do livro. Que maravilha! Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, conhece o Rio de Janeiro? Sim, conheço. Já veio aqui, né? Bom, se voltar, ano que vem tem Bienal, se você vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, tá? Meu sonho aí para Bienal, inclusive a editora que eu publiquei os meus livros, ela é aí do Rio de Janeiro, né? Ela é carioca. Ah, é? A gente já vai até... Já que você deu a deixa aí, qual é a editora que você publicou? Historinhas para Contar. É a editora. É o nome da editora? Uhum. Historinha para Contar, eu não conheço essa editora. Provavelmente é só livro infantil, né? Eles têm um projeto bem legal, que eles publicam livro infantil e no Instagram deles, eles têm algumas histórias que eles ilustram. Então, são histórias gratuitas para as pessoas terem acesso, assim, esse projeto eu achei bem legal.
porque eu sou muito adepta da literatura ser mais acessível para as pessoas, assim, né? Então, foi uma das coisas que me fez escolher ser editora também para publicar os meus livros. Olha que interessante, eu trabalho com muitos autores infantis, conheço, evidentemente, várias editoras que fazem publicação de livro infantil, mas nada nesse esquema. Que coisa Uhum. interessante, né? Você sabe o Instagram deles, para quem quiser ir lá conhecer, Eu vou. enfim, trocar, principalmente autores, né, que vão assistir essa live. Se você tivesse, não depois, Eu coloquei. você coloca nos comentários. Uhum. Coloquei já. Ah, ela botou aqui, ó, gente, historinhas para contar. Corre lá, já segue para acompanhar o trabalho deles. É a editora onde a nossa escritora publicou os livros. Que maravilha! Você tem quantos livros publicados? Eu tenho 2 livros publicados e alguns na gaveta. E os na gaveta é ótimo, gente. Todos esses 2 foram pela mesma editora, né? Uhum. Esses seus projetos que estão na gaveta, você pretende aí liberar quando? Tem alguma previsão ou não? Olha, eu tenho alguns. Os meus sonhos, eles são bem altos, assim. São bem. Que bom! É. Mas acho que ano que vem, assim, eu tenho vontade de publicar pelo menos mais um livro. Eu já escrevi a continuação da Menina Colorida, o segunda, como se fosse a parte 2, assim, mas não é assim que eu vou chamar, sabe? É uma continuação da história dela. Até quando eu escrevi, as pessoas me perguntaram muito se ia ter alguma continuação, né? E aí eu escrevi agora, é um dos projetos que está na gaveta, assim. Então, pelo menos um desses livros eu vou publicar no que vem, com certeza. Ai, que delícia! O mundo precisa de livro infantil, gente. Vocês não têm noção o poder do livro infantil, de você alcançar esse público, porque eu acho que criança não é um público fácil, não é qualquer coisa que prende uma criança a um livro, a uma historinha. Então, vocês que escrevem, quando eu falo vocês, né, eu jamais conseguiria produzir uma história infantil, eu não tenho nem essa essência. Mas vocês que se propõem a fazer, a produzir uma história infantil, eu acho que a cabeça tem que ser outra. Vocês têm que entrar ali naquele universo para saber exatamente o que uma criança pode ter acesso ou não. Eu acho dificílimo esse mundo e fico fascinada quando vejo uma autora ou um autor nacional publicar livro infantil. As nossas crianças precisam ser incentivadas, estimuladas à leitura desde muito cedo, seja por figura ou por palavras. Eu acho primordial essa parte da literatura. Vocês estão de parabéns e, evidentemente, você também, né, Josiane? Bom, Muito eu estou obrigada. aqui com a capa do teu livro, O Menino Vulcão, que é uma das suas publicações. O Menino Vulcão foi lançado em que ano? Foi lançado agora, dia 29, na Feira do Livro, de Porto Alegre. 29 de outubro. Sim. Gente, é um recém-nascido. É um bebê. Literalmente é um bebê. Esse nome, O Menino Vulcão, como é que surgiu esse nome para a tua história, para a tua obra? Bom, na verdade, sim, eu tenho uma filha, né, de 3 anos e meio. E eu tava. A gente, quando vai escrever um livro, assim, é como se a gente fosse um pescador, sabe? Eu me sinto uma pescadora, assim. Porque eu pego uma coisa, assim, e a criatividade da gente vai captando, sabe? Pequenos detalhes e aquilo, eu não sei nem explicar como é que se transforma numa história. E aí, na turma dela, eles estavam estudando os vulcões,
Daí alguns estavam muito curiosos com os vulcões, outros estavam com medo dos vulcões, né? E para mim, assim, a raiva é um sentimento que ela é um sentimento muito difícil da gente lidar com isso, com o que vem a partir disso, o que a gente faz com isso. Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com a minha raiva e vejo muitas pessoas ao meu redor, assim, às vezes tentando reprimir essa raiva, tentando disfarçar ou descontando em momentos inadequados, assim, né? E eu acho que pra gente, como adultos, ajudar as crianças a lidar com a raiva delas, que é super natural de sentir, a gente tem que aprender primeiro a lidar com a nossa, né? E aí, o menino vulcão, então, foi essa ideia de que quando tu fica com raiva é como se pá, explodisse um vulcão. E aí, o vulcão, ele é um fenômeno natural, não tem como conter, né? E a raiva também é um fenômeno natural. Não adianta a gente meditar, ficar calmo, né? Respirar. Em algum momento tu vai sentir raiva, é inevitável. Mas o que tu vai fazer com isso, né? Qual combustível tu pode transformar? Então o livro tentou de uma forma muito lúdica mostrar para as crianças que é normal sentir raiva, que todo mundo sente, né? O vulcão é um fenômeno natural e ele traz essa imagem também como se fosse o vulcão, parece que ele tá com raiva, né? Quando ele explode, assim, que ele sai aquela lava e Entra em erupção, vai destruindo tudo que tem pela frente. Mas tem uma coisa curiosa, sabe? Muitas ilhas foram formadas através da lava dos vulcões, né? No início do planeta, as ilhas do Caribe são lavas de vulcão. Então, tem como usar isso para construir alguma coisa, né? Acho que essa é a grande mensagem do livro. Que coisa sensacional você pegar, transformar esse vulcão, que é um fenômeno da natureza avassalador, e transpor para uma criança, fazer como se fosse uma metáfora de que sim, todos nós somos feitos de raiva, temos isso, podemos e está tudo bem sentir raiva. A criança, ela sente raiva quando ela é contrariada, quando o amiguinho puxa o cabelo, quando o brinquedinho que ela quer, ela não consegue. Ela passa por essas situações que causam nela desconforto e ela se torna ali, ela tem uma reação. Aí a reação, ela é guiada por uma raiva, evidentemente. A gente não consegue controlar, a gente adulto, imagina uma criança. Então é muito importante o papel do escritor em passar para as crianças esses sentimentos através de figuras, de que isso também existe na natureza e que faz parte da vida. Que maravilha! Agora, Josiane, a sua capa, tá, do Menino Vulcão, como é que você bolou essa ideia? Porque, evidentemente, ela parece que está dentro de uma margarida, de um girassol, talvez. Quer dizer, é um contraste ali de fúria e beleza ao mesmo tempo. Como é que surgiu a ideia da capa? Foi uma ideia sua? Foi em conjunto com a editora? Como é que foi esse projeto? Tu sabes que a editora, né, a gente passa a história para ela e eu passo mais ou menos assim, que tipo de ilustração eu quero, né? Então eu passei mais ou menos o tipo de ilustração que eu queria, as cores, e eles vão buscar os ilustradores que são parceiros deles, né? Então eles escolheram a Fernanda Noara e eu já agradeci para ela várias vezes, porque ela foi incrível, assim, ela captou muito bem as informações, as coisas que eu queria. Quando veio as primeiras ilustrações, a gente alterou pouquíssima coisa, assim. E a capa, eu falei as cores, né, que eu queria a capa. E tu acredita que ela me mandou essa capa e eu disse, é isso aí. A gente não alterou nada, assim, foi perfeito.
Essa parte eu até posso dizer que é um mérito dela. Já agradeci para ela várias vezes. Ela é maravilhosa, uma pessoa assim. Nós conversamos. Eu não conheço ela pessoalmente, né? Mas alteramos pouquíssimas cores também nas ilustrações dentro do livro, assim. E ela pegou o tom, sabe? Ela captou a essência do livro e foi muito perfeito. Gente, para quem está nos vendo e quem vai assistir depois, fica aí a indicação da ilustradora, tá? Fernanda Noara. A nossa escritora vai escrever aqui para vocês. Já corre lá no Instagram, já segue, porque eu tenho muitos autores que me perguntam diariamente se eu conheço ou capista ou ilustradores. E aí, de vez em quando aparece aí. Então fica a dica. Fernanda Noara, com H, tá, gente? Muito bem. Agora, Josiane, me diz uma coisa. Você, como escritora infantil, evidentemente que o que te inspira a produzir livros infantis, você como mãe, com certeza é a criança que é o seu objeto, objeto entre aspas, tá, gente? De inspiração. Você sempre escreveu histórias infantis? Ou isso aconteceu de um tempo para cá? Na verdade, eu escrevo desde os 9 anos, né? Com 9 anos eu escrevi um livro. Só que eu não publiquei o livro. Tinha capa, tinha toda uma história. Eu sempre tive uma mente muito fértil. E eu escrevia para libertar tudo isso, né? Para canalizar tudo isso. E aí, quando eu fui fazer faculdade, seria muito óbvio eu ter escolhido jornalismo, letras, pedagogia, alguma coisa nesse sentido. E não, eu fui para educação física. Com 17 anos, né, eu tive que fazer essa escolha, assim, e escolhi por N motivos. E fui para... Então, comecei a trabalhar nessa área, né, comecei a muito fazer cursos e coisas, e abandonei a escrita, deixei de lado, parei de escrever. Eu escrevia todo dia, eu escrevia diários, assim, com tudo que acontecia na minha vida, eu escrevi. E aí eu abandonei total, assim, esqueci que eu sabia escrever. E às vezes eu escrevia poesias, eu tinha um caderninho que às vezes alguma coisa me inspirava, eu escrevia. Mas era assim uma coisa que eu não coloquei mais a minha energia, né? Aí quando eu engravidei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um caderno, que eu tenho até hoje, e eu comecei a escrever tudo para minha filha, assim, um diário para ela, de tudo que desde que eu engravidei, quando eu descobri que era menina, tudo eu comecei a escrever assim, e eu escrevo até hoje. Quando ela falou a primeira palavra, quando ela caminhou, quando ela parou de usar fralda, como é que foi? Às vezes, hoje eu tô me sentindo assim, aconteceu isso, tu fez tal coisa, tudo eu conto para ela. E aí um dia eu quero entregar, né? Não sei como é que vai ser a reação dela, se ela vai... Porque às vezes a gente, como mãe, cria expectativas e uma coisa que tu acha o máximo, o filho não dá bola, né? E pode ser que ela não ache tão maravilhoso, mas eu tenho tudo registrado ali, né? É um diário para ela. E a partir disso eu voltei a escrever, né? Voltei a escrever. Aí comecei a colocar no papel todas essas histórias. Eu escrevo, eu tenho alguns contos, algumas coisas também que eu escrevo, tenho alguns livros infantis que eu escrevo. E assim, tem livro que eu olho, tipo o Menino Vulcão. Eu sabia que esse livro tinha que ser publicado, sabe? Tem livro que eu olho e digo, esse livro aqui eu acho que ainda não tá pronto, sabe? Parece que ele precisa ficar mais tempo ali, sim, curtindo, assim, e modificar alguma coisa na história, ou não é aquele momento, eu não sei muito bem explicar. Os livros, eles têm vida, né? Então, são eles que nos dizem quando que eles vão nascer ou não, e o que você tem que fazer ou não. É impressionante isso.
A gente se ilude muito ao achar que na hora que de escrever uma história, a gente que manda, e não é. O livro nos diz exatamente o que a gente tem que fazer. E a gente tem que respeitar eles, né? Porque se a gente passar por cima, surge aí uma frustração muito grande. As pessoas que escrevem sabem do que eu estou falando, e as que não escrevem podem me chamar de doida, mas a gente sabe do que isso é realmente de verdade assim. Agora, qual é o nome do seu outro livro publicado, além do Menino Vulcão? Vou mostrar os 2 livros que eu tenho aqui. Por favor. Gente, olha a capa do Menino Vulcão que a gente estava falando. Olha, que lindo! Qual é o outro? Esse aqui é A Menina Colorida, que foi o primeiro livro que eu publiquei. Esse aí é o quê? É só para colorir? Tem alguma coisa para colorir? Fala um pouquinho desse livro pra gente. Esse livro, ele é um livro, assim, as crianças adoram. Ele é um livro super colorido. Essa é a personagem principal. E no final da história tem um espaço realmente para colorir, né? Porque a mensagem do livro, basicamente, é que as crianças, elas têm o poder de transformar o mundo. Com a sua alegria, com a sua criatividade, com a sua curiosidade, com as brincadeiras, com a risada, né? Com a alegria, assim, com a vontade de viver. Então, as crianças, elas colorem o mundo dessa forma. E a personagem, ela colore o mundo dessa forma. Até a personagem foi tema de uma campanha agora de Dia das Crianças. É? Qual é o nome da personagem? O nome da personagem é Gabriela, é minha filha. Foi inspirada nela. Gabriela, gente, que nome lindo! Do Menino Vulcão, né? Qual é o nome do personagem? O nome do personagem é Miguel. Miguel. A gente tem aí 2 nomes que são que registraram as gerações, né? A gente tem realmente uma geração de Miguel, se vocês repararem. É Miguel, Arthur, Gabriela e Letícia. A quantidade de Letícia e de Arthur, gente, na vida. É muita criança. E Miguel também, né? Um nome muito forte, Miguel. Miguel é um nome lindíssimo. Assim, né? Eu achei que tinha bastante a ver com o personagem. E, na verdade, esse nome, assim, quando eu tava pensando como é que ia ser o nome do personagem, eu lembrei, quando a minha filha era muito pequena, ela mal falava, assim, ela tinha 1 ano e um pouquinho, assim, falava pouco. Ela começou a cantar uma musiquinha pra gente, ela falava, o papai, tal coisa, cantava musiquinha, a mamãe, não sei o que, cantava musiquinha. E aí, uma hora, ela olhou pro canto do quarto, apontou e começou a cantar pro Miguel. E aí, a gente se olhou e falou, quem é o Miguel? E ela assim, o Miguel tá ali. E aí, não, a gente não sabe quem é. Assim, Miguel. E aí, foi por isso que eu usei o nome. Eu pensei, olha, tem alguma relação e vai ser o nome, porque os personagens, eles são como filhos mesmo, né? Os livros, assim, eles têm, e eu sinto, assim, o livro da Menina Colorida, isso que a gente brincou, né? Que o Menino Vulcão era um bebê. A Menina Colorida, eu sinto que ela foi crescendo, sabe? Ela foi crescendo, assim, ela foi indo para outros lugares, ela foi para outros países, né? A Menina Colorida saiu muito fora do país, muita gente, assim, eu vou levar para uma amiga minha que tá morando fora. Então ela foi para Inglaterra, ela foi para Portugal, ela foi para Malta, ela foi para Bélgica, ela foi para Alemanha. Nossa, ela viajou a Europa, assim, viajou muito mais que eu. Que coisa sensacional, a magia da literatura, né, gente? Isso é incrível. Agora, o Menino Vulcão, o Josiane, você levou quanto tempo para escrever essa história? Boa pergunta.
Eu levei muito tempo para escrever. Mas Muito tempo, mais de 1 ano, 2 anos, assim, não, muito eu digo, mais? eu levei muito tempo para voltar a escrever, né? Mas os livros, depois que eu voltei a escrever tanto a Menina Colorida como o Menino Vulcão, a história saiu, assim, sabe? A Menina Colorida, eu fiz um curso, né, de escrita infantil, e aí eu botei os tópicos das coisas que eu queria abordar no meu livro, né? E aí eu comecei a escrever história, deixei um tempo descansando, depois eu fui lá e em um dia eu terminei, né? Assim, finalizei. E o Menino Vulcão foi mais ou menos assim também. Eu botei os tópicos que eu queria abordar, deixei a história descansar e eu sempre dou eu reescrevo a história assim antes de olhar para ver que tá finalizado, assim, né? Alguns detalhes eu vou mudando. Mas, tipo, tem um livro agora que eu escrevi e que eu fiz todos esses passos, mas eu olho pro livro e não tá pronto. Eu não consigo achar um nome pro livro. Eu disse, tá, tem um nome provisório, mas eu digo, não é esse nome. A história não tá assim, tipo, pronta. Cuidado para você não bloquear, hein? É, Cuidado, porque você fica apreensiva em determinado projeto. Ai, não tem nome, não tá fluindo. Daqui a pouco o bloqueio te pega, cara, e para sair dele é complicado. Agora, o Josiane, me diz uma coisa. Durante quantas páginas tem o teu livro, O Menino Vulcão? os dois têm. Deixa eu ver. São 10 páginas com a capa, contra a capa, e a Menina Colorida também, são 10 páginas. Mas o Menino Vulcão, ele é um livro que ele tem mais textos, né? Eles são textos maiores, assim. Eu particularmente, tá? Não gosto muito, não sou muito adepta de dizer, esse livro é para tal ou tal idade, esse livro é para tal ou tal, né? Pois é, era isso que eu ia te perguntar, a faixa etária, por exemplo, do teu livro. Esses dois livros aqui, eu digo, eu sempre indico que as pessoas assim podem começar a ler quando a criança está na barriga, tá? Mas, opa, tá virado. O da Menina Colorida, por exemplo, para bebês até crianças de 7 anos, assim, que ela é uma história que fala sobre as cores, né? Ela tem textos mais curtos, ela é uma história bem colorida, então os bebês gostam muito de folhear, de pegar. Tanto que ele é um livro que ele tem bastante qualidade nas páginas, assim, ele não amassa, não rasga tão fácil. Justamente, Tá lindo esse livro. justamente Tá para ter lindíssimo. esse manuseio, assim. Então, ele tem os objetos, tem borboleta, tem bola, tem Tá passarinho. lindíssimo. Para as crianças treinarem também o seu vocabulário, né? E aí o Menino Vulcão já é um livro assim que tu, ali pelos 3, 4 anos até 10, 11, né? Porque fala também, vou te mostrar aqui. Aqui a gente tem um vulcão e aí eu trago alguns conhecimentos assim básicos para as crianças entenderem o que é um vulcão, como é que ele surge, né? O que são as placas tectônicas. Aqui eu pedi para a Fernanda fazer um mapinha, ó, de todos os lugares que tem vulcão no mundo, que no Brasil não tem vulcão, para as crianças não se preocuparem, que nenhum vulcão aqui vai entrar em erupção, porque aqui não tem placa tectônica. Que coisa maravilhosa! Que esclarecimento, informações úteis que a nossa autora, através dos livros, informações que as crianças precisam ter acesso, né? Porque vulcão, para quem não conhece, para a criança que está descobrindo o mundo, tem que ter essa consciência de que é um fenômeno da natureza, mas que aqui no Brasil está tudo bem, tem que explicar de maneira didática,
incrível esse trabalho. E a diagramação dos seus livros está, assim, sensacional. Todas as figuras, as páginas ilustradas, tá lindíssimo. Foi tudo feito pela Fernanda, na parte de dentro também. As ilustrações desse livro são da Fernanda Noara, mas a diagramação, tudo é feito pela própria editora, né? E o livro da Menina Colorida, ele tem um outro autor, que é o Ítalo Duarte, tá? Qual é o nome? Ítalo Duarte. O Ítalo Duarte. Ele é de João Pessoa, da Paraíba, e a Fernanda é de São Paulo. A gente tá cada um no lugar. Mas peraí, o Ítalo, ele também colaborou com a escrita do livro. Não, ele só fez as ilustrações da Menina Colorida. Ah, tá. O papel dele aí foi de ilustrador, agora eu entendi. Isso. Achei que tivesse sido em conjunto. O livro da Menina Colorida era muito importante a personagem. Então, assim, o olhar da personagem, o que ela passava, né? Esse livro tem um peso grande, assim, nessa questão da personagem, a roupa, né? Tudo que ela representa. E o livro do Menino Vulcão, o peso dele tá muito mais na história, né? Tanto que o Miguel, assim, eu nem exigi que fosse assim, eu sabe quem criou o Miguel, quem escolheu o Miguel foi a Fernanda, assim. Ai, que lindo, gente. Tá lindíssimo esse livro. Agora, você, né, com esse seu público infantil, você como mãe, tendo criança dentro de casa, como é que você vê, Josiane, a literatura nessa geração atual? Você acha que está tendo incentivo, que a criançada está lendo, que eles estão se interessando mais em ler digitalmente do que no livro de papel? Como é que você vê isso, essa relação da literatura com as crianças de hoje em dia, como mãe, né? E como escritora? Assim, ó, o meu livro da Menina Colorida tá no Kindle digital. Teve uma venda bem legal. Ele tá, acho que ainda entre os primeiros de livros de infantil de figuras femininas e tal. Ele tá em primeiro lugar em vendas. O Menino Vulcão não tá no Kindle. Mas o que eu acho, tá? Eu acho que é muito importante as crianças fazerem esse movimento de sair das telas um pouco, né? E ir para esse universo dos livros, onde realmente, né, tu aprende, desenvolve várias coisas que são importantes, de vocabulário, de imaginação, de criatividade. Tem muita coisa didática, pedagógica e importante para desenvolvimento pessoal. Mas na infância eu acredito que isso depende muito mais dos pais, é um movimento muito mais dos pais do que das crianças. Eu, inclusive, falo muito isso nas minhas redes sociais. Os pais têm que comprar livros, têm que ler para as crianças, têm que criar uma rotina de leitura. Os pais têm que ler livros. As crianças têm que ver os seus pais lendo livros. Não adianta, né, o pai ficar o tempo todo no celular, a mãe, e mandar o filho ler, né? Então, começa pelo nosso exemplo, né? Então, toda noite eu tenho uma biblioteca de livros para minha filha. Então, a gente escolhe os livros, a gente lê. Às vezes ela escolhe, às vezes eu escolho algum. A gente faz esse momento de leitura, né? Então, tem que ter isso. Os pais têm que fazer esse movimento. Tem que comprar livros, tem que levar as crianças numa biblioteca pública, tem que levar para a feira do livro, tem que levar para um... Foi muito legal o lançamento da Menina Colorida, as crianças pegando autógrafo, conversando comigo, fazendo o momento da contação. Aí depois elas dizendo, eu conheci a autora desse livro. Elas têm que ter esses momentos, porque elas vão crescer e isso vai determinar a relação que elas vão ter com os livros, né? E eu acho que as telas, elas, nesse momento, acho que elas estão ganhando.
Mas eu acho que a gente pode reverter. Tem essa possibilidade. Exatamente. A Thaisa está falando aqui. É extremamente necessário dar o exemplo e incentivar. Eu acho também, eu acho que essa junção da família com a escola é fundamental para a criança desenvolver o gosto e o hábito da leitura. Eu acho que tudo começa nas raízes, né? Quando a gente vê gente lendo dentro de casa. Eu cresci com muitos livros, porque minha mãe sempre me deu muitos livros. E eu sempre tive livro, desde que eu me conheço por gente. Mas a minha mãe nunca leu. Minha mãe, eu nunca vi minha mãe lendo um livro, mas ela me enchia de gibi, me enchia de história, me enchia de... Eu adorava, assim, né? Então, tudo começa ali. Aí depois, quando eu fui para a escola também incentivava a leitura, porque eu tinha que fazer um teste, eu tinha que fazer... Eu precisava ler. Então, assim, tudo foi uma junção. A criança, ela passa por esses processos, e se a gente não acompanhar, a gente perde a criança para jogo eletrônico. Então, pelo amor de Deus, vocês que são mães e pais, incentivem a leitura, nem que seja um gibi, gente. Eu comecei pela Turma da Mônica e é uma delícia, a verdade é essa. Eu sou Agora, adepta de que se leia, né? Eu acho que sim, começa pelos interesses da criança e depois tu vai introduzindo outras coisas mais, né, profundas. Mas eu acho que o importante sempre é esse contato e algo que a criança goste de ler, com certeza. Exatamente. Até porque tudo é fase, né? A criança não vai se interessar pelo mesmo tipo de leitura a vida toda, ou a adolescência toda, ou a infância toda. Ela vai mudando. Isso é importante ficar atento. Agora, na produção do seu livro, tanto do Menino Vulcão quanto da sua primeira obra, como é que você avalia, Josiane, a parte assim que foi mais fácil de produzir e a parte mais difícil? Teve em algum momento você se complicou ali para transformar essa história e publicar, ou foi tudo tranquilo? Tudo fluiu muito bem nos 2 livros. O que eu acho mais complicado é o pós. O pós? Sim. Por quê? Porque tu tem que vender o livro, tu tem que, né, divulgar. Tu leva nãos, né? Tu leva portas se fecham. E tu tem que ter muita confiança no que tu fez para seguir em frente e acreditar, né? Tu tem que acreditar no teu projeto. Isso é fato, né? E tem que aceitar os nãos e de cabeça erguida seguir em frente. Para mim, isso foi o mais desafiador. Está sendo ainda, na verdade. Mas escrever o livro para mim foi tranquilo. Você levantou um ponto muito bom aí, o pós. As pessoas têm a grande ilusão de que publicar livro é o trabalho todo. Já publiquei meu livro, agora eu vou deixar ele lá que ele vai vender a beça. Gente, escrever livro é só um pontinho no meio do oceano da publicação. Vocês não têm noção, para a gente vender um livro, a quantidade de divulgação que a gente tem que fazer. O escritor nacional independente ou por editora, né? Até por editora, as vendas não acontecem assim. Você primeiro precisa passar pela divulgação para que o seu livro tenha visibilidade. Como é que você quer escrever teu livro, publicar e achar que vai entrar na lista dos best-sellers nacionais e não é assim que funciona, não. Não é. Tem que agitar a rede social, tem que... Cara, isso é tão desgastante. Os escritores... Dá trabalho. É que nem ter um filho, né? Um filho dá trabalho, gente. Tem que alimentar, tem que cuidar, tem que educar. Livro, vocês estão achando que é brincadeira?
Eu concordo com você. O pós requer muita persistência. Não é todo escritor ou escritora que tem essa disposição de estar ativamente nas redes sociais, divulgando e dando a cara a tapa. Talvez esse seja o maior desafio de um autor nacional, divulgar o próprio livro, já que muita gente não sabe falar em público ou não consegue aparecer numa live, por exemplo, por causa da timidez. E isso acaba atrapalhando o processo. Então, o pós realmente é muito complicado. Agora, ô Josiane, me diz uma coisa. Você, como escritora, você publicou aí 2 livros, tem outros engavetados. Qual é o conselho que você dá para os novos autores que estão chegando no mercado? Eu acredito, assim, que as pessoas têm que fazer o que elas gostam, que elas amam, que faz o coração delas vibrar, né? Acreditar nos sonhos e nos projetos. E quando colocar isso em prática, assim, não desistir no primeiro não desistir na primeira porta fechada, né? Acreditar naquele livro, naquele sonho, naquele projeto, dar continuidade, levar adiante, né? Eu tem caminhos que eu segui no meu primeiro livro, fiz muita coisa intuitivamente, assim. Algumas deram certo, outras não. Aí com o Menino Vulcão eu segui por caminhos um pouco diferentes, assim, meio que, né, parece que já tinha a trilha ali pronta, então eu fui indo atrás, mas tem muita coisa que eu ainda percebo que eu preciso de mais direcionamento, sabe? Porque eu acho que nem tudo a gente sabe fazer, né? Assim como a capa, as ilustrações, eu não sei desenhar, então eu deleguei algumas coisas ao longo do caminho, a gente também precisa ir delegando, assim, porque não é tudo que a gente vai saber fazer muito bem, né? E ter essa consciência do que a gente sabe fazer bem, do que a gente precisa delegar, acho que isso também é bem importante. Muito bem. Para o pessoal que está assistindo, tá rolando o sorteio do livro físico da nossa autora. Aliás, ela vai sortear os 2 livros, né? Não é isso? Gente, mostra pra gente a capa de novo, Josiane, dos seus livros. Como é que vai funcionar o sorteio? O pessoal que está assistindo e quiser o livro, corre lá no meu direct, MoniqueMM18. Eu quero o livro da autora infantil Josiane Canova. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro dela. Como ela está sorteando 2, as 2 primeiras pessoas vão ganhar respectivamente, os livros da nossa autora. E aí tem como saber por causa do horário, tá, gente? Então corre lá e manda direct no Monique MM18. Aí quando a live acabar, eu mando para você os ganhadores. Pode ser? Combinado. Agora me diz uma coisa, Josiane, você como leitora, você tem esse hábito, você lê desde muito nova. Como é que é a tua relação com a leitura? Eu leio desde muito nova, sempre gostei, sempre frequentei muito a biblioteca da minha escola. Eu era criança, eu amava os livros da Agatha Christie, eu amava livros de mistério. Quando eu era criança, li as Fábulas de Esopo, sempre gostei muito de livros de poesia, sempre fui muito fã de poesia. E eu passei um período agora da vida, esse período da pandemia foi um hiato, assim, para mim, nessa questão de leitura, onde eu abandonei muito a leitura por todos, né, esse contexto de pandemia, tantas coisas que aconteceu muita coisa na minha vida. Eu tive que me dedicar aos meus pais, meu pai e minha mãe ficaram doentes na mesma época, assim. Então foi um momento, assim, que eu acho que ler te exige, né, atenção, né, e dedicação para aquilo. E eu não estava no momento. Então eu fiquei uns 2 anos bem afastados, assim, da leitura. Mas eu já montei grupo de leitura por 2 anos. Eu tinha um grupo de amigos que a gente lia um livro
E uma vez por mês a gente se encontrava para falar sobre aquele livro, assim, foi um grupo super legal também. A gente parou na pandemia também, pela minha falta de tempo, né? E não retomamos depois, mas eu sempre estive envolvida, já montei biblioteca em escola estadual. Eu sempre tive esse viés, assim, e agora estar fazendo isso é algo que, tipo, eu me voltei para uma coisa que eu sempre gostei, sabe? Que eu sempre fiz não como um trabalho. Hoje em dia eu quero transformar isso num trabalho, assim, cada vez É mais. unir o útil com o agradável, né, gente? Que maravilha! E já que a gente está falando de leitura, você está lendo alguma coisa atualmente? Eu tô relendo um livro e eu amo esse escritor, que é o Leonardo Padura. Ele é um escritor cubano. Não conheço. Qual é o nome do livro? O livro que eu tô relendo é o Hereges, e ele escreveu Os Homens que Não Amavam os Cachorros. Os Homens que Amavam os Cachorros. Que é um Eu já livro. ouvi falar, mas não Esse li. livro dele foi o mais conhecido, assim. Ele é um suspense policial. Ele tem um personagem principal que ele escreveu vários livros, assim. E ele usa esse personagem como um detetive, assim, que nesse livro Hereges é uma obra de arte que eles estão tentando reencontrar, assim, que tem toda uma história de família e tal. E ele escreve muito bem, assim, a forma dele escrever eu acho muito boa. Até uma cena de sexo, assim, ele descreve de uma forma, assim, surreal, sabe? E daí esse livro eu li faz muito tempo e agora eu tô relendo, assim, porque a gente sempre relê e encontra pontos, né, diferentes. Então é um livro até Gente, que... não conhecia. Já fica aí de dica literária para o pessoal que gosta de um bom livro, o livro da nossa autora que ela está relendo. Eu já tinha escutado falar do Uhum. livro, mas não tive acesso e nem sabia do que se tratava. Já vou separar aqui na minha listinha. Agora, o Josiane, você pode ler um pouquinho do seu livro para gente? Ou posso. Este menino aqui brincando é o Miguel. Que deu Ih, gente, peraí. Foi. Este menino aqui brincando é o Miguel. Nos momentos de lazer, Miguel gosta de jogar futebol e sempre faz muitos gols. Jogar futebol deixa ele muito feliz. Ele é muito sociável, gosta de conversar e fazer amigos. O problema é que quando ele fica bravo, começa a ficar muito vermelho. A raiva vai tomando conta e um enorme vulcão explode acima da sua cabeça, deixando tudo ao seu redor cheio de lava e destruição. Que graça, gente. E Tem essa a Fabiana. Peraí, a Fabiana pediu. Coloca aqui o nome, por favor. O nome do livro que a autora está relendo? Consegue botar, Josiane, pra gente? Vou botar o autor também. Ele é maravilhoso. Gosto muito dele. Pronto, Fabiana. Ela vai botar aí para vocês. Deixa eu subir aqui. Leonardo Padura. Muito bem. Josiane, você disse que próxima publicação está prevista para ano que vem, provavelmente, e parece que é a continuação do seu primeiro livro. Ou seja, você tem outras obras infantis que vai aí, tem o intuito de publicar. Você virá a Bienal ano que vem? Sim! A resposta é sim! Que maravilha. Você foi à Bienal esse ano em São Paulo ou não? Não, não fui. E não teve, né, presencial esse ano no Rio, né? Só vai ter ano que vem.
Não teve presencial o quê? No Rio de Janeiro, só em São Paulo, Não, não. não. Não, só em São Paulo e foi um estrondo, né? Eles estavam esperando um determinado número de pessoas, esse número ultrapassou a quantidade de leitores, de pessoas que foram em busca de autores nacionais. Foi um fenômeno. Eu estava acompanhando pelo Instagram autores independentes, sem stand, que foram lá, colocaram 50 livros, tinham filas, foi uma coisa assim sensacional. Eu não fui a São Paulo, pretendo ir ano que vem, né, como moradora do Rio de Janeiro, ir à Bienal e ver todos os meus autores. Espero realmente poder te encontrar. Com certeza. Agora, vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos. São 7 perguntas. Você não pensa, você só responde, tá? Tá bom. Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? Noite. Com spoiler ou sem spoiler? Depende. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez. Eu prefiro suspense, eu acho. Suspense, eu também sou dessas. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Depende da época. Mas no momento, livro por vez, porque a minha mente não acompanha. Você empresta livro ou sai correndo? Eu empresto, mas fico muito braba quando não me devolve. Olha o vulcão, hein, gente? Olha o vulcão. Vamos trabalhar a raiva. Seu livro Eu já liguei assim, olha só, lembra que eu te emprestei aquele livro, tu já leu? Muito bom. Tu imagina você receber uma ligação da tua amiga, da tua irmã, da tua, enfim. Então, sabe aquele livro que eu te emprestei? Eu não te dei, não, é para você devolver. Você já leu? É como uma ameaça, né? Muito bom isso, gente. Eu adoro leitoras assim. Seu livro, você tem pretensão de fazer audiobook? Não pensei nisso ainda. Não é algo que me ocorreu. O audiobook, eu sempre indico para os meus autores, quem puder, faça audiobook. O audiobook é inclusivo, mais crianças, crianças não, pessoas como um todo, dislexos, deficientes visuais, crianças, né? O público, o seu público criança, infantil, enfim, é uma ferramenta inclusiva e poderosíssima dentro do mercado. O audiobook, ainda mais o seu livro, que é mega curtinho e dinâmico, vale muito a pena. Legal. Josiane, qual é o teu Instagram? Para quem quiser te conhecer, acompanhar teu trabalho, qual é o teu Instagram? O meu Instagram é Joseane Canosa. Vou botar aqui também. Ela vai escrever aí para vocês, gente. Já corre lá, já segue a autora, tá? Lembrando que tá rolando sorteio dos livros da nossa autora. É só ir lá no direct Monique MM18 e mandar: eu quero o livro da autora Josiane Canova. Que aí, assim que sair aqui, eu já vejo quem ganhou o sorteio, tá? Teu livro, quem quiser comprar, quem quiser ter acesso, aonde ele está à venda, tem e-book, é livro físico, como é que tá isso? Assim, tem o e-book da Menina Colorida na Amazon, tá? Os livros físicos estão em algumas livrarias em Porto Alegre, Bamboletas, Livraria Londres, Livraria Letras e Cia. Eles estão na Feira do Livro de Porto Alegre, na banca 46, Livraria Sul, tá? E
Quem for, né, de outros estados e quiser adquirir os livros, eu posso mandar também pelo correio, não tem problema, pode comprar daí diretamente comigo. Muito bem, ela já botou aí um Instagram para vocês, então é só mandar um direct para ela, quem quiser. E comprem livros para a criança que vocês têm em casa, pelo amor de Deus. Nossa autora deixa aí super acessível para vocês. Já corre lá e já segue ela. Josiane, você sobreviveu à sua primeira entrevista literária. Como é que você está se sentindo? Tô me sentindo muito bem, foi tranquilo. Foi uma delícia conhecer você, trazer você para o meu projeto, falar sobre esse mundo infantil, que é uma delícia. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, sua disponibilidade, dizer que você é uma graça, que eu vou ler os seus livros, aliás, eles estão até aqui na minha planilha de leitura, você não vai se livrar de mim assim tão fácil. E desejar para você todo o sucesso do mundo. Que você não pare de escrever, porque a gente precisa de livros para as nossas crianças. Muitíssimo obrigada, querida. Obrigada também aí pelo teu espaço e fiquei muito feliz dessa conversa, foi uma conversa muito fluida aí e desejo sucesso nos teus projetos também. Muitíssimo obrigada. Para quem está assistindo, quem vai assistir, ou quem já assistiu, que está entrando e saindo, meu muitíssimo obrigada. Eu volto ainda hoje com umas duas autoras e até o dia 16 a gente tem maratona de entrevistas aqui. Lembrando que essa entrevista com a nossa escritora vai estar disponível no canal do YouTube e Spotify, onde vocês agora podem assistir as entrevistas, Anchor e Amazon Music. É só digitar Do Livro Não Me Livro, que é o nome do podcast. Corre lá, já se inscreve e acompanhem aí as entrevistas. Obrigada, gente. Josiane, beijo. Beijo, tchau, tchau.